A situação atual é um verdadeiro beco sem saída. Os Estados Unidos insistem em negociar com a Rússia, mas o impasse continua o mesmo desde o início. Kiev se recusa terminantemente a ceder qualquer território, enquanto Moscou, com sua habitual arrogância, exige a entrega de 4 regiões ucranianas. E o que dizem os americanos? Que tudo está indo bem. Enquanto isso, Trump, em sua habitual postura ambígua, não demonstra qualquer intenção real de pressionar o Kremlin. A propaganda russa, por sua vez, não perde tempo. Tenta convencer o mundo de que é normal aceitar soldados com transtorno de estresse pós-traumático como heróis, e que as esposas devem não apenas perdoar, mas até beijar as mãos dos maridos agressores. Esses são os tais valores tradicionais que tanto defendem. E não para por aí. Outra tradição, que vem ganhando força, é a de simular ataques armados com crianças. Em escolas e creches por toda a Rússia, alunos são obrigados a deitar no chão enquanto homens mascarados, portando armas falsas, gritam e apontam para eles. Espera-se pelo menos que as armas sejam de brinquedo. Mas o que isso revela é uma preparação macabra para o que os jovens enfrentarão no exército russo, onde serão submetidos a abusos por seus próprios comandantes. Relatos de veteranos descrevem um verdadeiro inferno. Unidades inteiras são enviadas para frentes de batalha como punição, sem treinamento adequado, em condições desumanas. Sobreviver ali é quase impossível. Enquanto isso, a Ucrânia não para de atacar. Recentemente, drones ucranianos atingiram uma base militar no distrito de Kuibyshel, na região de Samara, além de um complexo industrial estratégico em Nizhny Tagil, responsável pela produção de explosivos e componentes para mísseis. A Rússia, por sua vez, segue avançando à custa de vidas humanas, tentando encontrar brechas na defesa ucraniana. Apesar de alguns ganhos pontuais, o ritmo das operações é lento e as perdas enormes. Para ficar por dentro de tudo o que acontece, acompanhe nossas atualizações. Seu apoio é fundamental. Um like, um comentário ou uma assinatura fazem toda a diferença. Especialmente se você se inscrever durante ou logo após assistir ao vídeo, pois isso ajuda o algoritmo a recomendar nosso conteúdo. Não custa nada, mas faz uma enorme diferença para nós. Se quiser contribuir ainda mais, você pode fazer uma doação pelo Patreon, cujos detalhes estão na descrição. Outra forma de ajudar é adquirindo o NVPN, uma ferramenta que permite contornar bloqueios e acessar plataformas como YouTube, Twitter e Instagram, mesmo com as tentativas de censura russas. Recentemente enfrentamos um ataque massivo, mas conseguimos resistir. Se tiver qualquer problema, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar. O NVPN não só é seguro e eficaz, como também nunca foi bloqueado pela Rússia. Ao comprá-lo, você apoia a nossa resistência e garante acesso livre à informação. As compras são totalmente legais, e caso haja qualquer mudança, avisaremos imediatamente. Agora, voltando ao assunto, as negociações entre Estados Unidos e Rússia estão estagnadas. A exigência russa continua a mesma, a entrega dos 4 territórios ocupados. Um relatório do Bloomberg revelou que Putin rejeitou a proposta de cessar-fogo nas linhas atuais, insistindo na anexação completa das regiões. Enquanto isso, Trump evita qualquer ação concreta, mesmo com a crescente frustração na Casa Branca pela falta de progresso. Alguns analistas sugerem que uma reunião pessoal entre Trump e Putin poderia destravar a situação. Mas isso seria um erro. Putin usaria o encontro para sair do isolamento diplomático, sem ceder em nada. Trump, por sua vez, não teria como pressioná-lo, e uma eventual concessão só enfraqueceria a Ucrânia. Como bem disse um republicano influente, negociar com Putin é como assistir a um filme ruim, não leva a lugar nenhum. A única saída real é aumentar o apoio à Ucrânia, intensificando sanções e pressão militar até que Putin entenda que não pode vencer. Infelizmente, a administração Trump parece preferir evitar o assunto, pois agir é mais difícil do que apenas falar. Mas desistir das negociações falsas seria um passo positivo, pois elas só servem para distrair e minar os esforços ucranianos. Kiev tem se contido, evitando ataques mais ousados para não desagradar Trump. Mas essa postura só beneficia a Rússia. É hora de abandonar essas conversas vazias e focar no que realmente importa, dar à Ucrânia os meios para vencer. Muitos ainda acreditam que novas sanções ou pacotes de ajuda poderiam mudar o jogo, mas com Trump no poder, isso não acontecerá. Quanto mais cedo os Estados Unidos saírem dessas negociações, melhor. O único risco seria uma possível redução no compartilhamento de inteligência com a Ucrânia, mas é algo que os aliados europeus já parecem estar preparados para contornar. Além disso, é preciso pressionar para que países terceiros possam enviar ajuda militar sem restrições.
Um exemplo claro é a Austrália, que prometeu enviar 49 tanques M1 Abrams à Ucrânia em outubro passado, mas os veículos ainda não saíram do país por falta de autorização dos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano só deve liberar o envio no início de maio, caso o Congresso não se oponha. O que está em jogo aqui não são apenas palavras, mas vidas e a liberdade de um país. É hora de agir. O sistema global de controle de armas existe por um motivo claro: garantir que quem vende um arsenal não perca o controle sobre onde ele vai parar. Países exportadores impõem restrições para evitar que seus equipamentos militares, depois de passarem por meia dúzia de intermediários, acabem nas mãos de grupos terroristas ou regimes hostis, exatamente o tipo de ameaça que eles mesmos ajudaram a criar. Em teoria, funciona. Na prática, vira um teatro burocrático onde decisões cruciais são adiadas por meses, enquanto vidas se perdem no fronte. O caso dos tanques Abrams prometidos pela Austrália é sintomático. Anunciados em outubro, ainda não chegaram à Ucrânia porque os Estados Unidos, que detêm a palavra final sobre a transferência, só liberariam o envio em maio, se o Congresso não barrasse. Uma dança de indecisões que expõe a hipocrisia do Ocidente. Fala-se em apoio incondicional, mas cada passo é calculado para não irritar Moscou ou não gastar um centavo a mais do que o absolutamente necessário. Enquanto isso, a Rússia joga seu jogo de sempre. Oferece tréguas como cortina de fumaça para rearmar suas tropas e ganhar tempo. Lavrov, com sua retórica oleosa, chama o cessar-fogo de posição negociadora, mas todos sabem o que isso significa: um intervalo para que Kiev esgote suas reservas e a OTAN perca o ímpeto de ajudar. Os Estados Unidos, por sua vez, insistem em um cessar-fogo de 30 dias, como se Putin fosse respeitar um acordo só porque Washington decidiu que agora é uma boa ideia. É a mesma lógica de quem acredita que um bandido vai devolver a arma só porque você pediu com educação. A Ucrânia, claro, não tem escolha a não ser aceitar. Afinal, são suas cidades sendo bombardeadas, seus civis sendo sequestrados, sua infraestrutura reduzida a escombros. Mas chamar isso de negociação é um insulto à inteligência. Putin não quer paz. Ele quer rendição. E cada vez que o Ocidente aceita discutir termos sob pressão russa, está validando a estratégia do Kremlin: usar a diplomacia como arma de guerra. Aqui o problema não é apenas a má-fé de Moscou, mas a ingenuidade, ou pior, a cumplicidade, de líderes ocidentais que insistem em tratar Putin como um parceiro racional. Trump, com sua abordagem de negociar como um empresário, é o exemplo perfeito dessa miopia. Ele chegou ao poder acreditando que poderia resolver a guerra na Ucrânia com um aperto de mão e um acordo de bastidores, como se Putin fosse um CEO difícil, mas razoável. Ignorou todos os alertas de analistas, todos os precedentes históricos, e repetiu os mesmos erros de Biden. Subestimou a determinação russa, superestimou sua própria capacidade de persuasão e tratou a guerra como um problema de relações públicas, não de estratégia militar. O resultado? Um presidente que em 4 anos enfraqueceu a posição global dos Estados Unidos, alienou aliados e deixou a economia americana em frangalhos, tudo enquanto brincava de fazer negócios com autocratas. Suas tarifas comerciais, por exemplo, foram um desastre, impostas sem planejamento, prejudicaram indústrias americanas e enriqueceram lobistas, enquanto países como a China simplesmente contornaram as restrições. E o mais absurdo? Há fortes indícios de que algumas dessas medidas foram literalmente copiadas de respostas geradas por inteligência artificial, como se alguém tivesse jogado um prompt em um chatbot e decidido que o resultado era bom o suficiente para ser lei. Mas o verdadeiro crime de Trump não foi a incompetência, e sim a normalização da mediocridade no poder. Ele cercou-se de oportunistas e simpáticos, demitiu quem ousava discordar e governou por instinto, como um CEO de reality show que confunde arrogância com liderança. O problema não é ele ser diferente, é ele ser perigosamente amador. E o pior? Seus eleitores, aqueles que aplaudem cada tweet polêmico e cada ataque aos inimigos da América, são cúmplices desse desastre. Não porque sejam estúpidos, mas porque escolheram acreditar que governar um país é como administrar um hotel. Basta gritar ordens e esperar que os funcionários obedeçam. Enquanto isso, na Rússia, a máquina de propaganda trabalha a todo vapor para justificar a guerra e glorificar seus soldados. Canais como o de Vladimir Solovyov não apenas defendem a invasão, mas chegam a sugerir que as esposas de combatentes devem suportar violência doméstica porque, afinal, os heróis da pátria merecem compreensão. Quando a reação nas redes foi negativa, o propagandista Sergei Koryakov tentou se explicar, mas só piorou as coisas. Disse que liberais e ucranianos estavam
deturpando suas palavras, como se a ideia de que mulheres devem tolerar agressões fosse um mal-entendido, não uma apologia ao crime. É esse o mundo que Putin quer exportar, onde a violência é romantizada, a verdade é relativa e a justiça é um conceito flexível. E o mais assustador, ele está conseguindo. Porque enquanto o Ocidente debate se deve ou não enviar mais armas, se deve ou não impor mais sanções, se deve ou não dialogar com um ditador que já violou todos os acordos que assinou, a Rússia avança. Não porque seja mais forte, mas porque é mais implacável. E porque seus adversários ainda não entenderam que nesta guerra, hesitar é perder. Eis o que a propaganda russa vende como amor à família, um manual de submissão onde a violência é tratada como terapia. Os socos são confundidos com carinho e a dor é chamada de paciência útil. Enquanto o Ocidente ainda debate se é ético ou não financiar a defesa da Ucrânia, o Kremlin já normalizou o inaceitável, e não apenas nas trincheiras, mas dentro de casa. Porque quando um propagandista como Kornelko sugere que bater pode ser benéfico, ele não está falando de um caso isolado. Está pavimentando a estrada para um país onde mulheres são ensinadas a aceitar o inaceitável, onde crianças crescem acreditando que amor e medo são sinônimos, e onde o Estado, em vez de proteger, ensina a tolerar. O que o Kon não diz, porque a verdade é um luxo que a máquina de propaganda não pode se dar, é que cada soco terapêutico é um passo rumo ao abismo. Não existe violência boa ou necessária. Existe apenas o primeiro golpe, aquele que abre a porta para todos os outros. E quando uma sociedade normaliza isso, ela não está preservando a família, está criando gerações de vítimas e agressores, condenados a repetir o mesmo ciclo de dor. A psicóloga Ana Rivina, que há anos luta contra essa cultura do silêncio, sabe disso melhor do que ninguém. Seu centro já ajudou mais de 12 mil mulheres a escapar desse inferno, mas o trabalho nunca foi tão urgente quanto agora. Porque em tempos de guerra, a violência doméstica não diminui, ela se multiplica. Homens traumatizados voltam das frentes de batalha com demônios que não sabem nomear, e as mulheres são deixadas à própria sorte, com a ordem tácita de aguentar. Mas o que acontece quando o Estado, em vez de oferecer ajuda, incentiva a submissão? Quando propagandistas como Kohl e Kachaeva transformam o sofrimento em virtude, dizendo às mulheres que abandonar o marido com TEPT é traição. Eles não estão defendendo a família, estão defendendo o controle. O controle sobre os corpos, as mentes e as escolhas das pessoas. E o mais perverso é que, ao fazê-lo, eles não apenas perpetuam a violência, mas a exportam. Porque um país que ensina suas mulheres a tolerar espancamentos é o mesmo que ensina seus soldados a bombardear hospitais. A lógica é a mesma, a de que alguns seres humanos valem menos que outros. Enquanto isso, do outro lado da linha de frente, a Ucrânia não apenas resiste, mas contra-ataca. E não são apenas ataques a bases militares ou depósitos de munição, são golpes cirúrgicos contra a infraestrutura que sustenta a máquina de guerra russa. Na noite de 28 para 29 de abril, drones ucranianos atingiram alvos estratégicos na Crimeia ocupada e na região de Nizhny Novgorod, incluindo uma estação de radar crítica para o sistema de defesa aérea russo e uma fábrica de explosivos em Dzerzhinsk. As autoridades russas, como sempre, minimizaram os danos, mas os fatos não mentem. 7 drones foram abatidos sobre a Crimeia, 8 sobre Nizhny Novgorod, e os danos a instalações industriais, incluindo uma base aérea e um centro de treinamento militar, são inegáveis. O que esses ataques revelam é uma verdade incômoda para o Kremlin. A Ucrânia não está apenas sobrevivendo, está aprendendo. E cada drone que atinge um alvo russo é um lembrete de que a guerra não se ganha apenas com tanques e retórica, mas com inteligência, precisão e uma determinação implacável. Enquanto a Rússia gasta seu tempo e energia justificando a violência doméstica e silenciando dissidentes, a Ucrânia está ocupada desmantelando a capacidade do inimigo de continuar lutando. E isso, mais do que qualquer sanção ou discurso, é o que realmente assusta Moscou. Porque no fim das contas, essa guerra não é apenas sobre território, é sobre valores. De um lado, um regime que vê as pessoas como peças descartáveis, seja no campo de batalha ou na cozinha de casa. Do outro, uma nação que luta não apenas pela sua soberania, mas pela ideia de que nenhum ser humano deve ser forçado a viver com medo. E enquanto o Ocidente ainda hesita, a Ucrânia já escolheu seu lado. Resta saber se o mundo terá coragem de fazer o mesmo. E a hipocrisia de Moscou não conhece limites. Porque essa guerra não se mede apenas em quilômetros conquistados ou fábricas destruídas. Ela se mede em vidas desfeitas, em corpos violados, em sonhos queimados junto com os tanques. A Rússia ataca não só a Ucrânia, mas a própria noção de humanidade.
E enquanto o mundo debate sanções e declarações vazias em algum lugar da região de Zaporíjia, um complexo industrial que produz mísseis, explosivos e substâncias letais para o arsenal russo arde em chamas. Não é um acidente. É a consequência lógica de um regime que transforma civis em alvos e jornalistas em cadáveres sem órgãos. Vitória Rochina não deveria ter morrido. Ela era uma profissional, uma voz que documentava a verdade em meio ao caos, protegida, em teoria, pelas convenções internacionais. Mas para os carrascos de Moscou, leis são apenas palavras em papel. Seu corpo voltou mutilado, sem olhos, sem cérebro, sem laringe. Sinais claros de asfixia segundo os peritos. Uma autópsia que não foi autópsia, mas sim a tentativa desesperada de apagar provas de tortura. E isso não é exceção, é padrão. A Rússia devolve corpos esvaziados, como se a dignidade dos mortos fosse mais um território a ser ocupado. Enquanto isso, nas linhas de frente a farsa continua. Soldados russos posam para câmeras em batalhas encenadas, onde o inimigo é invisível e os tiros parecem gravados em estúdio. Um deles, com a arrogância típica dos covardes, filmou-se de costas para um suposto combate, como se o perigo não existisse. Outro admitiu que as cenas eram filmadas em porões, longe do fronte real. Mas a propaganda não precisa de verdade, ela precisa de corpos, mesmo que sejam falsos. E quando a mentira é exposta, o Kremlin simplesmente muda de narrativa, como se a realidade fosse um roteiro que pode ser reescrito a qualquer momento. No fronte, a Ucrânia avança onde pode, recua onde precisa, mas nunca para de lutar. Em Kursk, cada metro quadrado custa sangue russo. Em Sumi, drones ucranianos transformam posições inimigas em alvos fáceis. E enquanto Putin celebra vitórias em vídeos editados, suas tropas continuam a bombardear cidades, matando crianças como a pequena de 12 anos em Kharkiv, ferindo civis em Dnipropetrovsk, destruindo vidas que jamais poderão ser reconstruídas. A questão não é se a Ucrânia vai vencer. A questão é se o mundo vai acordar a tempo de perceber que essa guerra não é apenas sobre fronteiras, é sobre o tipo de futuro que queremos. Onde jornalistas são assassinados por fazerem seu trabalho. Onde corpos são devolvidos como mercadoria danificada. Onde a mentira é a moeda corrente. Ou onde a justiça ainda significa algo, onde as leis valem mais do que as balas, e onde nenhum ser humano é tratado como descartável. A Ucrânia já fez sua escolha. Agora cabe ao resto do mundo decidir de que lado da história quer estar. As ondas de drones e munições cluster avançam como uma maré de aço, enquanto soldados russos, em sua crueldade metódica, mutilam rostos para dificultar a identificação dos mortos. É a guerra reduzida à sua forma mais vil, onde a dignidade humana é apenas mais um alvo a ser apagado. E no entanto, mesmo nesse inferno, a burocracia não para. Moradores de Sudza receberam contas de lixo da empresa Capol, datadas de março de 2025. Enquanto o som dos combates ainda ecoava pelas ruas. Uma das faturas foi compartilhada por Marina Medvedeva, editora de um veículo pró-Kremlin, que ironizou: se os lixeiros conseguiam trabalhar sob fogo, por que não jogar logo um coquetel Molotov neles? A piada é macabra, mas revela uma verdade incômoda. Para o invasor, a normalidade é uma arma. Enquanto isso, em Pokrovsk, o avanço russo não dá trégua. Os Peniva já está quase inteiramente sob controle inimigo, e as tropas de Moscou avançam em direção à fronteira administrativa de Dnipropetrovsk, como se a devastação de Kharkiv e outras cidades não bastasse. A região, que há meses vive sob o que chamam de estafeta da guerra, agora enfrenta evacuações obrigatórias de famílias com crianças em pontos como Novopokrovka e Sukhvalki. Não é surpresa, comenta um oficial ucraniano. A guerra não chega a Dnipropetrovsk só quando a Rússia cruza a fronteira. Ela chega quando sua terra entra no alcance dos canhões do inimigo. No sul de Donetsk, a situação é igualmente crítica. Em Serebrianka, perto de Bodaniva, grupos de assalto russos tentam se infiltrar, alguns conseguindo se fixar antes de serem repelidos. A logística ucraniana é constantemente testada, especialmente após ataques à ponte sobre o rio Volcha, mas os defensores resistem, erguendo novas linhas de defesa atrás das posições atuais. Enquanto isso, blogueiros militares russos, esses arautos da desinformação, alardeiam avanços em Chasiv Yar, um ponto estratégico que Moscou cobiça há meses. A verdade, porém, é que cada metro conquistado custa caro. No setor de Kupiansk, onde o fronte parecia estabilizado, a pressão russa persiste, porque em uma guerra de desgaste não há trégua. Não existem frentes calmas, alerta um estrategista. Sempre há um ponto fraco a ser explorado. E os números não mentem. Na última semana,
O número de ataques russos aumentou 33% em relação à anterior, um salto que pode ser explicado tanto pelo degelo quanto pela chegada de reservas. A ofensiva, porém, rendeu pouco, em média apenas 4 km² por dia contra 7 na semana anterior e 10 na anterior a essa. As perdas russas crescem mais rápido do que o território que conquistam, observa um analista. É a matemática da derrota disfarçada de vitória. Mas a calmaria é enganosa. Contivemos o ímpeto inimigo, mas sabemos que eles se reorganizam, admite um oficial ucraniano em Pokrovsk. A próxima fase será ainda mais brutal. Especialistas apontam o esgotamento das tropas russas, algumas divisões lutam há 2 anos sem descanso, enquanto a logística e o treinamento de novos recrutas revelam falhas gritantes. A ofensiva de primavera, tão alardeada por Moscou, não cumpriu suas promessas. O ritmo de avanço não se compara ao de novembro passado, nem mesmo ao de janeiro deste ano. E, no entanto, a guerra não espera. Enquanto o mundo debate sanções e discursos, nas trincheiras ucranianas cada segundo é uma batalha. Cada vila defendida, cada ponte destruída, cada drone abatido é um ato de resistência contra a máquina de morte que insiste em avançar. A Ucrânia não escolheu essa guerra, mas escolheu como lutá-la, de pé mesmo quando o chão treme sob os pés. E cabe a nós, do lado de fora, decidir se vamos apenas assistir, ou se, finalmente, faremos o suficiente para que a justiça não seja apenas uma palavra, mas uma realidade. No fronte, a primavera ainda não acabou, e isso significa que ainda há tempo para contar os quilômetros conquistados. Mas aqui, cada metro avançado tem um preço: vidas humanas, equipamentos perdidos, esperanças que se esvaem entre a lama e o fogo. E enquanto o mundo discute estratégias e sanções, a Ucrânia enfrenta uma realidade mais crua, a de que por trás das linhas de batalha, há quem lucre com o sangue alheio. O escândalo dos morteiros defeituosos que veio à tona no fim do ano passado, é apenas a ponta de um iceberg podre. Uma rede de corrupção que se estendeu desde as fábricas até os quartéis, onde generais e burocratas fecharam os olhos para munições que não explodiam, para cargas instáveis, para projéteis que falhavam no momento mais crítico. 120 mil disparos inúteis enviados para a linha de frente, não por erro, mas por ganância. Homens que deveriam garantir a qualidade da defesa nacional falsificaram documentos, ignoraram defeitos técnicos e, com isso, condenaram soldados a morrerem por armas que não funcionavam. 4 responsáveis já foram detidos: o diretor de uma fábrica de armamentos, seu vice, um ex-chefe de controle de qualidade do Ministério da Defesa e um oficial de fiscalização. Todos sabiam. Todos escolheram o lucro em vez da vida. Agora, enfrentam acusações que podem levá-los a até 15 anos de prisão, uma mensagem clara de que na Ucrânia, a corrupção não será tratada como um delito menor. Não haverá fianças, não haverá multas simbólicas. Quem joga com a segurança de um país em guerra paga com a liberdade. Mas nem tudo é escuridão. Enquanto alguns traem, outros inovam. O drone ucraniano Shark, uma das armas mais letais do arsenal de Kiev, chamou a atenção das Forças Armadas da República Tcheca. Testado em condições extremas com interferências de sinal, guerra eletrônica e cenários que replicam o caos do campo de batalha, o equipamento provou sua eficácia. Para os tchecos não se trata apenas de adquirir tecnologia, mas de aprender com quem já a domina na prática. E essa parceria é apenas o começo. A Ucrânia não quer ser apenas um campo de batalha. Quer ser um laboratório de soluções para as democracias que resistem à tirania. Outro avanço vem do Sistema Delta, uma plataforma digital que revolucionou a comunicação e a coordenação entre as tropas ucranianas. Países da OTAN já demonstraram interesse em adotá-lo, e negociações estão em andamento para exportar a tecnologia. Não se trata de vender armas, mas de compartilhar inteligência, algo que em tempos de guerra híbrida vale tanto quanto um tanque. E o melhor, ao contrário dos equipamentos militares tradicionais, sistemas como o Delta não enfrentam as mesmas barreiras burocráticas. A Ucrânia está se tornando um hub de inovação militar, e o mundo começa a perceber. Mas a guerra não espera. Enquanto as fábricas produzem e os aliados negociam, o fronte exige reforços. Por isso, o Estado-Maior decidiu mobilizar funcionários dos Centros Territoriais de Recrutamento, TCK, que estejam aptos para o combate. Não se trata de punição, mas de justiça. Quem tem condições de lutar deve estar na linha de frente, não atrás de uma mesa. Os feridos, por sua vez, assumirão funções administrativas, garantindo que a experiência não seja desperdiçada. É uma medida pragmática, mas também simbólica. Na Ucrânia, ninguém está acima do dever. E enquanto isso, nas trincheiras, a rotina segue implacável.
Soldados como Andrei Kalitin, do 12º Regimento de Tanques, voltam para casa após serem feridos, mas sabem que a guerra não dá trégua. A operação que o espera não é apenas uma batalha contra as sequelas físicas, mas contra o tempo, porque lá fora, a máquina de guerra russa não para. E a Ucrânia, mesmo ferida, continua de pé, porque resistir não é uma escolha. É a única opção. Eis a verdade nua e crua: Andrei Kalitin não é um número em uma planilha militar. Não é um nome em uma lista de baixas. É um homem de carne, osso e cicatrizes, algumas visíveis, outras não. E agora ele desapareceu no labirinto burocrático de uma máquina de guerra que devora seus próprios soldados. Os documentos oficiais dizem uma coisa: ele estaria em Murmansk, em um centro de reabilitação. Mas a realidade grita outra. Sua companheira, que luta para ter notícias, sabe que algo está errado. Porque na Rússia de hoje a verdade é um luxo que poucos podem pagar. Andrei foi enviado para a linha de frente com um corpo quebrado, joelhos fraturados, uma hérnia grave, sequelas neurológicas de uma concussão que ainda faz seu cérebro tremer. E mesmo assim o sistema o empurrou de volta para o fronte, como se fosse um peão descartável. Porque para o Kremlin soldados não são heróis. São combustível. E o pior, Andrei não é exceção. É regra. Seu batalhão, o 137º Regimento de Fuzileiros Motorizados, é conhecido como o esgoto das Forças Armadas Russas, um lugar para onde são enviados os indesejáveis, os que questionam, os que não se calam. Lá, as ordens são claras, não há apoio logístico, não há reconhecimento prévio, não há preocupação com baixas. Os soldados são enviados para morrer como gado, enquanto os comandantes contabilizam corpos como se fossem estatísticas de um jogo macabro. Andrei viu isso de perto. E ousou falar: eles nos mandam para a morte como se fossemos lixo, disse ele em uma gravação que vazou. Não há drones de reconhecimento, não há preparação, não há nada. Só corpos sendo enterrados às pressas. E agora, depois de mais um ferimento, ele está em um hospital de campanha onde a medicina é uma piada de mau gosto. Os leitos estão lotados, os remédios faltam, e a ordem não escrita é clara: conserte o suficiente para mandá-lo de volta. Porque na guerra de Putin, até os feridos são inimigos, se ousam sobreviver. Mas Andrei não quer morrer por uma causa que não é sua. Não quer ser mais um nome em uma vala comum. E por isso arriscou tudo. Fugiu do hospital, determinado a buscar tratamento real, a denunciar o que viu. A última vez que sua companheira teve notícias, ele estava em Samara, prestes a ser enviado de volta para a fronteira. Depois, silêncio. Como se tivesse sido engolido pela terra. Enquanto isso, na retaguarda, a Rússia prepara suas crianças para o mesmo destino. Escolas transformadas em campos de treinamento, onde meninos e meninas aprendem a se esconder de drones e a encarar o cano de um fuzil de mentira, como se a guerra fosse um jogo. Mas não é. É uma máquina de moer vidas, e agora está ensinando seus filhos a serem a próxima geração de combustível. Andrei Kalitin é apenas um, mas sua história é a de milhares. E se ninguém fizer nada, ele será apenas mais um corpo esquecido em uma trincheira qualquer. A pergunta é: até quando vamos fingir que isso não é problema nosso? Até quando vamos deixar que a indiferença seja a única resposta?